Ao longo da vida, temos muitas alterações de humor. Momentos leves, alegres, outros mais tensos, tristes. Dias de astral elevado e outros baixo astral. Nesses dias de tristeza, costumamos dizer que estamos deprimidos. Mas a depressão mesmo é algo diferente, tem outra proporção. Além da angústia, melancolia, outros sinais, inclusive, podem estar relacionados à doença. Cansaço constante, desinteresse, sensação de impotência, desânimo, dificuldade de manter o foco. E esses sintomas específicos interferem muito na vida profissional e no ambiente de trabalho. A depressão é a segunda causa de incapacidade no trabalho. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Brasília, em parceria com o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, revela que 48,8% dos trabalhadores que se afastam por mais de 15 dias do trabalho sofrem com algum tipo de transtorno mental, sendo a depressão o principal deles. Aí vem a pergunta: até que ponto as exigências profissionais podem gerar depressão? Longas jornadas de trabalho, pressão por resultados, competitividade. Será que o estresse ocupacional pode estar relacionado ao surgimento da doença? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vamos identificar quais os sinais que podem indicar depressão no ambiente de trabalho. Aproveite para participar com a sua dúvida, comentário ou até mesmo seu depoimento. Fique com a gente. Está no ar Pense Saúde. Para falar sobre depressão, participam conosco hoje os psiquiatras Dr. Paulo Roberto Repsoldi e o Dr. Rafael Jacques Cosenza. E claro, como eu falei no início, eu gostaria de incluir a sua dúvida, a sua pergunta, comentário ou até mesmo seu depoimento nesse debate. Se quiser, nem precisa se identificar. O importante é que a sua participação tenha a possibilidade de ser debatida ou até esclarecida aqui. Você pode participar pelo telefone 3209-0119 ou pelo e-mail saude@tvhorizonte.com.br. Nos últimos dias, o mundo se alarmou com a notícia da morte de Robin Williams. O ator, que já foi considerado o mais engraçado do planeta, foi encontrado morto na casa onde morava nos Estados Unidos, com suspeita de suicídio. No Brasil, o comediante Fausto Fante, o Renato, do grupo de humor Hermes e Renato, também foi achado morto no dia 30 de julho. Investigações apontam que Fausto também teria tirado a própria vida. Em ambos os casos, os atores sofriam de depressão. A doença é um mal que atinge 350 milhões de pessoas no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Um estudo realizado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, com mais de 500 comediantes, mostrou que eles são mais depressivos do que a maioria da população e apresentam mais surtos psicóticos e mais transtorno de bipolaridade e mania de perseguição. No filme O Palhaço, o personagem principal, Benjamin, interpretado pelo ator Selton Mello, que tem a função de divertir as pessoas, não consegue ser feliz. Eu faço o povo rir, mas aí quem é que vai me fazer rir? Isso é engraçado. Porém, como no filme, o nome do circo indica que existe um caminho a seguir. O Circo Esperança chegou! Antes de mais nada, gostaria muito de agradecer a presença, a participação. A gente fez uma matéria ilustrativa, né, para a gente introduzir o tema. E eu falei na abertura que a gente costuma dizer que quando a gente está num momento triste, fala, hoje eu estou muito deprimida. E, na verdade, a depressão mesmo é uma doença que tem uma característica que não é apenas estar triste num dia. Eu gostaria de começar diferenciando essa tristeza, melancolia, que fazem parte da nossa vida, da depressão, doença, doutor Paulo Roberto. Muito bem colocado, Márcia. Um fenômeno de reação emocional
a um estado de vida apenas, ela não se caracteriza como uma doença, né? Apenas é uma reação emocional à forma de que a pessoa está vivendo a vida, as experiências que ela está tendo naquele momento, o estresse. Mas quando aqueles sentimentos exacerbam muito e passam a prejudicar a pessoa, no sentido da maneira de viver, de trabalhar, de conviver. Interferir mesmo, né? Exatamente, prejudicar de uma forma assim clara, aí já é um indício de que a pessoa não está apenas triste, ela já está adoecendo. Quando você fala em exacerbar, você tá querendo dizer não só na quantidade de tristeza, como também no tempo? Enfim, uma tristeza que poderia, justificavelmente, dependendo, né, do motivo, durar um certo período, ela se prolonga durante um período maior? Exatamente. É a intensidade, o tempo e, muitas vezes, a quantidade de sinais, sintomas, ou seja, de alterações. Então, se essas alterações aumentam muito de intensidade, perduram muito e ampliam muito a sua gama de aparecimento, trazendo um prejuízo à pessoa, seja um prejuízo no trabalho, na vida familiar, na vida pessoal, e na questão da depressão, um sofrimento subjetivo, a pessoa sente que é uma coisa, é mais do que um incômodo, um pequeno sofrimento, é realmente um quadro angustiante, aí poderíamos dizer que a pessoa praticamente já está doente. Uma outra coisa que a gente comentou, doutor Rafael, é com relação ao próprio sinal ou sintoma, que todo mundo, a primeira coisa que relaciona a depressão é com tristeza, com melancolia, com choro fácil. Mas existem outras maneiras ou outros sintomas que podem aparecer, não necessariamente tristeza e melancolia? Sim, sem dúvida. A tristeza, ela é uma característica que pode estar presente ou não na depressão, né? A tristeza tem essa dimensão mais, esse caráter mais referente ao humor, né? Mas a gente sabe que existem outras esferas, né, da vida do indivíduo que também são muito afetadas. Então, além da tristeza, tem a perda do interesse, a perda do prazer, né? Tem as dificuldades ditas cognitivas, né? A dificuldade de concentração, a dificuldade de ter iniciativa, a autoconfiança que vai embora, né? Existem outros sintomas, né? Memória, enfim. Sono também? Pode ser? Às vezes, sim, a depressão pode tanto se caracterizar por uma sonolência excessiva quanto uma perda de sono, né? Geralmente muito relacionada à ansiedade, né? Para além disso, né, além dessa questão cognitiva, a gente pode citar também alterações do ritmo circadiano, né? Alimentação pode estar aumentada ou diminuída, né? Você pode falar também nessa parte, né, nessa gama de sintomas que estão presentes. Até perda de peso, então às vezes rápida. Perda ou ganho de peso. Ganho acentuado, sim. E são coisas que às vezes as pessoas não relacionam com a depressão. Então, adiam, às vezes, até um diagnóstico. Relacionam com o próprio cansaço do dia a dia, com excesso de trabalho. E hoje eu vou querer muito falar sobre o trabalho. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria que vocês comentassem, porque ainda fica muito na cabeça das pessoas: não, eu não tenho depressão, eu sou forte. Depressão é coisa de gente frágil. Eu gostaria que vocês comentassem isso. Isso é mito, né? Existe um preconceito, mas na verdade eu acho que a sociedade também, a gente culpa muito a pessoa, né, por ter esses preconceitos, a dificuldade de aceitar a própria doença, mas a sociedade em que vivemos também cobra muito que a pessoa dê conta de tudo, esteja sempre alegre, aproveite a vida. Né, o ator Robin Williams, naquele brilhante filme Sociedade dos Poetas Mortos, com a expressão Carpe Diem. Então, aquilo é um mantra em que o pessoal desfocou da forma que ele colocou brilhantemente no filme, muito adequado, o pessoal desfocou e colocou de uma forma assim, positiva, que todo mundo tem que aproveitar a vida a qualquer custo. E aí, quando a pessoa realmente não consegue dar conta pela doença, a pessoa fica se culpando. É lamentável. Ou seja, não é uma fragilidade pessoal. Né? É muito comum nos nossos consultórios, do doutor Rafael tem certeza, que tem dificuldade com alguns pacientes em aceitar a depressão e seguir o tratamento.
tratamento e só passar a seguir depois de algumas recaídas com prejuízos assim bastante significativos na vida dele, seja no trabalho principalmente, mas também na vida pessoal, familiar. E que aí a pessoa acaba aceitando ao longo do tempo. Mas se aceitasse no início, não teria tantos prejuízos, não teria tantas sequelas pessoais. Bom, já como vocês disseram, eu vou querer entrar então a partir do próximo bloco, falando então sobre o ambiente de trabalho e a depressão. O que um causa para o outro? Será que é o próprio trabalho que pode gerar depressão ou não? Uma pessoa depressiva acaba interferindo, né? Isso é levado para o trabalho, mas no próximo bloco a gente conversa sobre isso. Antes de ir para o intervalo, vou falar da campanha Faço Parte, porque com a sua ajuda, a Catedral Cristo Rei vai construir uma praça especialmente dedicada às famílias. A praça vai ter ao seu redor um grande terço no qual será possível rezar com os amigos, com o grupo de terço e com a família. A previsão é de que as obras de edificação da Praça das Famílias comecem no início de 2015. Faça parte desse importante projeto e tenha o seu nome ou o de seus familiares eternizado em uma das contas do terço das famílias. Para saber como, ligue em horário comercial 3269-3100 ou acesse catedralcristoreibh.com.br. Faça parte você também. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas hoje estamos falando sobre depressão, mais especificamente sobre depressão no trabalho. Se você quiser participar com a gente com a sua dúvida, pergunta ou até depoimento, ligue para a gente ou mande e-mail. O número é 3209-0119 e o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Voltamos já já.